Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 28 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 3 minutos, no Brasil, 17h03 da tarde. Meus amigos, quem ficar tentando achar o fiofó da mosca para embarcar ou reembarcar, se o sujeito eventualmente alfaciou, entregou o ouro para os grandes players e de repente está vendo tudo explodindo, só vê o que está acontecendo com as altcoins de alta octanagem. Solana daqui a pouco passa a 150, a Atom já está 4,64, um patamar já acima do pré-dump. LTC já está voltando para 130 e por aí vai. Daqui a pouco o BNB volta para mais de 600. O que eu quero dizer com isso? Essa agulhada da BTC para 70 e poucos mil dólares arrancou dos super alavancados no sentido long algo acima de 3 bi de dólares. Gente, isso aqui tava, antes dessa queda, estava acima de 4 bi o colateral dos super alavancados no sentido long. Gente, foi reduzido a 486 milhões. Isso aqui não é nada. Só que o mercado está com um olho grande no colateral dos super alavancados no sentido short, que ainda tem 3,39 bi. Se esses alavancados no sentido short não encerrarem as suas posições imediatamente, o mercado vai tomar na mão grande essa grana, como tomou dos super alavancados no sentido long. Gente, por isso que a Bybit não quebra. Por isso que a Bybit, mesmo tendo 1,5 bi drenado pelos hackers lá de Pyongyang, não quebra. Porque basicamente o mercado vai tomar, do mesmo jeito que tomou na mão grande o colateral dos super alavancados no sentido long, vai também tomar esses 4 bi dos alavancados no sentido short. Por isso que eu falo, não é preciso alavancar nesse mercado para ter ganhos obscenos, ganhos indecentes. Basta aportar nas altcoins corretas e aguardar o final do ciclo. Quais são as altcoins corretas, Renato? Aquelas do Gemas Altcoin Alert muito provavelmente vão entregar para os senhores vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais. Gente, vocês viram a bizarrice que foi essa agulhada da BTC? Ela basicamente perdeu a base da grade de expansão logarítmica de valor justo. A Bitcoin Fair Logarithm, a grade de regressão logarítmica de valor justo. Basicamente, a gente perdeu a Laura aqui dessa grade. A BTC agulhou para baixo de 80 mil dólares. Isso é uma oportunidade absolutamente épica. Vocês precisam entender a grandeza dessa movimentação da BTC, gente. Ofertando para subprotozoários e minerais que eventualmente alfaciaram e agora estão vendo que a boa parte das altcoins cotadas em BTC estão basicamente explodindo. Vamos olhar aqui, ó. As principais altcoins cotadas em BTC, ó. Sol BTC subindo 6,37%, Atom BTC subindo quase 2%, ZEC BTC subindo 2,26% e por aí vai. Tem altcoin, HBAR subindo 7,66% contra a BTC. Gente, existe uma máxima em todos os ciclos criptográficos que é o seguinte: quando a BTC desenha topo, não tem cristão que faça as altcoins bombearem. Se as altcoins estão ganhando tração contra a BTC, é porque a gente está muito longe do topo. Nós estamos muito longe do topo. Basicamente, meus amigos, essa lambida da BTC na base dessa canaleta virtual de alta é um presente do destino, um presente dos céus. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Vocês precisam entender a grandeza do que está acontecendo. Essa mega agulhada da BTC foi a maior liquidação no sentido long desde outubro de 2021. O mercado tomou na mão grande praticamente 4 bi de dólares em colateral.
Isso mostra o quão brutal e pesado foi o impacto dessa troca foi uma drenagem de riqueza dos fracos ou dos super alavancados em favor dos grandes players. Basicamente, quem alavancou demais ou quem alfaciou as posições até não alavancadas, entregou o ouro para os grandes players. Por isso que eu estou falando, meus amigos, daquelas mais de 30 métricas que pontificam o topo de um ciclo P-Cycle, grade de valor justa, Rainbow Chart. No Rainbow Chart, para a gente desenhar topo, a BTC teria que explodir neste exato momento para $259 mil. Ou seja, nenhuma das mais de 30 métricas, a do Plan B lá, que o Michael Saylor usa, Stock to Flow, enfim, das mais de 30 métricas, nenhuma acionou topo. Aí o sujeito fica ouvindo ex-BBBs e subprotozoários e fica bradando aqui no meu canal como se fosse hienas esperneantes ou saltitantes. É topo, o inverno cripto começou e vendam tudo. Gente, quem tá vendendo tudo vai voltar pagando um pedágio brutal. A gente está muito longe do topo desse ciclo. BTC vai desenhar topo nesse ciclo só acima de $200 mil. Podem ter certeza. Na seara fática, mercados acabaram saltando. No meio da tarde aqui na Espanha, ainda era por volta de 1 da tarde aí no Brasil, por conta da listagem de ETFs de futuros na CME de Chicago. Gente, agora que tem futuros de Solana, eu vou repetir, a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago anunciou a listagem de ETFs de futuros de Solana. Agora que tem futuros de Solana autorizado pelos reguladores e confirmado pela Bolsa de Futuros e Mercadorias de Chicago, basicamente é questão de tempo, de muito pouco tempo, para a SEC aprovar os ETFs de Solana no mercado à vista. Aí, meus amigos, eu vou ser bem sincero com os senhores. Na minha leitura, vem uma leva de ETFs de altcoins no mercado à vista para serem aprovadas. Não é só Solana. Para mim, a SEC vai aprovar numa balaiada só ETFs do mercado à vista de XRP, de Solana, porque no mercado de futuros já passou, de Dogecoin, por conta do primeiro cavalheiro, Elon Musk, e Polkadot. Porque já está um zoom muito retumbante no sentido de que o ETF de Polkadot no mercado à vista também está no forno para ser aprovado. Gente, o que tem de institucional pesado querendo aportar nessas altcoins, vocês precisam entender que o mundo está em vias de reprecificar a Web3 como uma verdadeira nova força computacional, uma nova matriz de processamento de dados de forma descentralizada. Vocês viram o quanto a AI fez incrementar o market cap das Big Techs com trilhões e trilhões de dólares só por conta da força computacional instalada das grandes clouds e data centers de AI? Eu vou repetir. Vocês perceberam que toda essa trilhãozada, só a Nvidia saiu de 380 bi, foi a 4 tri. Toda essa trilhãozada que incrementou o market cap das Big Techs aconteceu por conta da força computacional instalada capaz de processar a tal da inteligência artificial, seguindo religiosamente a constante de Moore, ou a lei de Moore, que foi uma constante constatada, descoberta por Gordon Moore na década de 1960 do século passado, no sentido de que a cada 2 anos os semicondutores desenvolvidos pela nossa espécie, Homo sapiens sapiens, dobravam o número de transistores. Hoje a gente sabe, com as GPUs, as ASICs dedicadas e o semicondutor H100, agora o H800 da Nvidia,
a gente está num patamar de transistores de até 5 nanômetros. Mas o fato é que a lei de Moore segue plenamente vigente. Só que agora há um outro ponto de inflexão que vai escalar isso para novos patamares, que é a capacidade não de uma expansão vertical do processamento de dados, mas de uma expansão horizontal. Porque a tecnologia blockchain tem o condão de linkar milhares, se não milhões de dispositivos espalhados mundo afora, criando uma grande máquina virtual como a Ethereum Virtual Machine, a Solana Virtual Machine. Por isso que eu estou falando para os minerais, para os subprotozoários, para aqueles que ainda estão num nível submolecular, que precisarão ainda de alguns bilhões de anos para ter 2 neurônios, um dando curto-circuito com o outro, eu estou avisando, não é por falta de alerta aqui no canal. Essa trilhãozada que foi parar no market cap das Big Techs está em vias de parar no market cap das altcoins. Aí, quando vocês forem lá na CoinMarketCap, vou até dar o refresh aqui, vocês não vão ver 2,8 tri, que é a capitalização total das altcoins. Quanto vale todas as Big Techs hoje? Algo entre 15 e 20 tri? Só a Nvidia vale 4 tri. Só a Apple e a Microsoft, mas a Apple 3 tri e meio, a Microsoft quase 3 tri e meio também. Então, só 2, 3 já vale 10 tri, então todas as Big Techs devem valer entre 15 e 20 tri. Gente, eu vou repetir. Até o final deste ciclo, o mundo TradeFi vai reprecificar essa força computacional horizontal distribuída para um patamar entre 10 e 15 tri. Aí, aquele pessoal do KKK e do hahaha vai voltar pagando $1.000 numa Solana. E eu não gosto de ver ninguém perder dinheiro para o mercado, mas eu vou dar risada. E esses Zé Topinhos merecem. Olha, esses Zé Topinhos que encheram o saco aqui do canal por causa dessa quedinha ridícula que só fez a BTC dar um beijinho, dar uma lambida básica na MM200. Esses Zé Topinhos que venderam tudo, que se livraram de cada Solana, de cada Atom, de cada Polkadot, eu vou dar risada quando eles pagarem $1.000 por Solana. E eles vão falar, ai, mas Renato, eu não tinha como precificar que a Solana, uma solução de camada 1 de alta escalabilidade, ia linkar um data center ou o meu notebook rodando um microprocessador H100/D da Nvidia, criando a maior força computacional do planeta. Não tinha como saber? Não! Eu tô avisando todo dia aqui no canal. Zé Topinho e Mineral perder dinheiro aqui, e vai perder, vai ser motivo de kkk e hahaha aqui no canal. Na Seara Fat, que eu já falei que a Bolsa de Futuros de Chicago listou o ETF de futuros de Solana, e o trader Michael Van Popp diz que o mercado de alta do Bitcoin não terminou e que a BTC vai presenciar ainda, protagonizar 195% de valorização nesse ciclo. Segundo ele, só se pode falar em topo a partir de 250 mil. $250 mil. E a regulamentação proativa dos Emirados Árabes Unidos estão alimentando um boom de tokenização de ativos no mundo real. Gente, o que está acontecendo em Dubai, ali nos Emirados Árabes Unidos, é uma coisa bizarra. Vocês podem comprar cotas de empresas, cotas de apartamentos, cotas de edifícios, cotas, todas elas tokenizadas por meio da tecnologia blockchain. Isso está revolucionando a economia de Dubai. Eu vou repetir, o sujeito que está falando em topo, ele não consegue conectar, linkar o queijo ao ratinho. Enquanto eu vos falo agora, a BlackRock está tokenizando o mercado mais líquido do planeta, que é o mercado obrigacionista norte-americano. Treasuries, bonds, T-bills, tá tudo virando token ERC20 na rede ETH. E tem mineral falando em topo.
Ainda agora na seara geopolítica e finanças internacionais, a Nvidia perdeu 450 bilhões de dólares em market cap nas últimas 24 horas. É isso que eu tô falando. Esse dump do mundo cripto foi concomitante ao dump das Big Techs, principalmente da Nvidia. Só que a Nvidia não sei se vocês viram, essa semana ela publicou o relatório trimestral, a receita dobrou. Só que o mercado estava esperando uma receita de 100 bi a cada 3 meses e que estava em 80 bi. Só que não para de crescer. A demanda, o apetite por semicondutores de AI mundo afora não para de crescer. Mesmo com restrição de exportação de semicondutor para a China, mesmo com toda a guerra tarifária do Trump, a Nvidia é uma besta desenjaulada. Lembrem-se da simbiose que existe entre a Nvidia e a BTC. A Nvidia, invariavelmente, vai voltar para a nuvem em algum momento. E esses 450 bi que retornarem para a Nvidia, vocês podem ter certeza que vão retornar com muito mais ímpeto para a BTC e para o mundo cripto. Por isso eu reporto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. A Nvidia se transformou numa espécie de índice que mede o interesse global por forças computacionais centralizadas. E a BTC, que é o gráfico de baixo, se transformou num índice global que mede o interesse por forças computacionais descentralizadas. Só o mineral para não perceber isso. Eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E o Zelensky foi visitar o Trump na Casa Branca e levou um dedo em riste na cara. O tempo fechou entre os dois. Basicamente, o encontro entre o presidente ucraniano Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terminou em desastre. Para dizer o mínimo, a gritaria foi ouvida fora da Casa Branca, depois que os dois líderes trocaram insultos verbais. O Donald Trump disse na cara do Zelensky que ele basicamente nem existiria como Estado soberano se não fosse a grana dos Estados Unidos. E que é o mínimo que o Zelensky pode fazer pelos Estados Unidos é entregar aquelas terras raras que o americano está pedindo em compensação pelo meio tri que ele entregou. O Zelensky subiu o tom, tomou-lhe uma dedada na cara e basicamente a reunião se encerrou com o Donald Trump desejando boa sorte numa terceira guerra mundial e eu não vou fazer nada se todo o povo ucraniano for vaporizado por qualquer daquelas mais de 6 mil ogivas nucleares que o russo tem. Enfim, o tempo fechou, basicamente mudou de forma sísmica a segurança da Europa. Alguns analistas lá na Europa estão dizendo que a necessidade da Europa se armar é para ontem. Basicamente, o Trump disse que não quer mais saber do conflito russo-ucraniano se o Zelensky não sentar na mesa e assinar tudo que o Donald Trump está mandando. A Europa basicamente percebeu que a Ucrânia agora tá a Deus dará. O Trump mandou cortar inclusive o sinal de satélite da Starlink. Ou seja, os drones que a Ucrânia estava usando até a meia hora atrás vão ficar girando em círculos. E nesse cenário literalmente apocalíptico Mad Max, os analistas estão dando conta, gente, que se a Europa, que nem satélite tem direito, tiver que iniciar do zero um programa espacial para ter pelo menos 1 ou 2% da quantidade de satélites que só o Elon Musk sozinho tem com a Starlink, a Europa tá absolutamente quebrada. Os europeus perceberam do dia para a noite que eles terceirizaram toda a defesa da Europa Ocidental em favor dos Estados Unidos e agora os Estados Unidos deram um banzai para a Europa. Eles vão ter que lançar, sabe? Porque a guerra de hoje, gente, é uma guerra totalmente cibernética, sem essa quantidade de satélites que o Pentágono ou um Elon Musk da vida, ou um chinês da vida, ou a Rússia, que tem uma agência espacial poderosa, a Roscosmos,
sem essa quantidade bizarra de satélites que Elon Musk possui, que o governo americano possui, que a NASA possui, que a Rússia possui e que a China possui, você é um zero à esquerda. Basicamente, a Europa vai gastar o que não tem para criar um programa espacial do zero. Gente, nesse cenário, não é segredo para ninguém, nem é preciso ser um grande matemático para entender que a impressão desenfreada de riqueza vai explodir. O sujeito que num cenário desse tá fora do Bitcoin, o sujeito que num cenário desse acredita em euro, acredita em dólar, meus amigos, isso aí vai ser impresso até não valer mais absolutamente nada. E o mundo está em vias de presenciar duas grandes classes de Homo sapiens sapiens, que é o hominídeo que sabe, apesar de que alguns nem sabem que sabem. Alguns que estarão expostos ao Bitcoin e aos melhores criptoativos serão livres e ricos como jamais sonharam nos seus sonhos de verão mais férteis. Outros serão escravos e prisioneiros de um sistema fiduciário de uma maneira que eles nunca imaginaram nos seus pesadelos mais terríveis. Vocês têm que fazer a opção e entender que se vocês não escolherem agora de que lado vocês querem estar, essa crise que a gente está vivenciando agora, de uma figura como Elon Musk desafiando a soberania de estados mundo afora, isso não é exclusividade do imbróglio envolvendo o Brasil. Isso é uma nova. Esse é a nova configuração geopolítica do planeta. Basicamente, a gente está vivendo uma dimensão cibernética da atual conformação e arquitetura geopolítica. Quem não tem capacidade instalada de processamento de dados, quem não tem capacidade para botar uma moedinha em órbita, como é o caso do Brasil, como é o caso de 99,9% dos estados soberanos, basicamente não é que eles estão fora do jogo, eles estão alijados desse antropoceno que já é considerado uma nova era geológica do planeta. A era onde tudo basicamente é definido por tecnologias criadas pela nossa espécie. Então, quando eu digo que esse embate entre um sujeito que tem 4.500 satélites, como o Elon Musk, peitando a soberania de estados soberanos, quando eu digo que isso é reflexo do poderio e da capacidade de processar dados que um sujeito desse tem, é porque basicamente só vai ter poder político, financeiro, geopolítico quem tiver capacidade de processamento de dados instalada. E aí o mundo está em vias de precificar toda essa montanha de capacidade instalada descentralizada e o sujeito me vende Solana a 130 ou 140 porque ficou com medinho do bicho papão. Ah, meus amigos, se vocês são minerais, vocês merecem pagar $1.000 por uma Solana, porque vai ser exatamente o patamar onde eu vou estar desembarcando. E eu agradeço, porque vocês vão pagar e eu vou estar basicamente começando a tirar o meu time de jogo, porque eu vou comprar na corretiva do próximo inverno cripto, que está muito longe de começar. Enquanto o Bitcoin não ostentar um market cap entre 6 e 8 tri, enquanto o Total 2 não ostentar um market cap entre 8 e 10 tri, o jogo não terminou. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.